Olá, gente, bom dia. Aqui é Ian. Hoje a gente vai explicar sobre capacidade elétrica e capacitores. O grupo é composto por mim, Guilherme e Gabriela, a gente é da 301. Então vamos lá. Capacidade elétrica é uma grandeza física que mede a capacitância, ou seja, o quanto um condutor consegue armazenar de carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. Quanto mais capacitância, mais carga pode ser armazenado para uma mesma voltagem. A unidade utilizada para essa grandeza no Sistema Internacional de Medidas, o SI, é o farad, que é igual a 1 coulomb por volt. Em capacitores reais, costuma-se usar microfarads, que é 1 vezes 10 a menos 6. Todos os dispositivos elétricos possuem um capacitor, e um capacitor é feito de duas placas metálicas que não se encostam, mas acumulam a carga elétrica. Entre essas placas possui um material isolante, que se chama dielétrico, e é nesse espaço que a energia fica armazenada em forma de campo elétrico. Ou seja, o capacitor serve justamente para isso, armazenar energia elétrica temporariamente na forma de campo elétrico e liberar quando o circuito precisar. Bom, agora eu vou apresentar a parte das fórmulas de capacitância e capacitores. Então, a capacitância é como se fosse uma caixa que guarda cargas elétricas, que é justamente a carga elétrica para uma determinada tensão. A fórmula em questão seria C é igual a Q sobre V, onde C é a capacitância, Q é a carga armazenada e V é a voltagem em volts. A próxima fórmula vai ser de energia armazenada no capacitor, que será como se a gente tivesse colocado a carga nele e ela passa a armazenar energia. A fórmula da energia é E igual a 1 sobre 2 vezes C vezes V ao quadrado. Um detalhe importante é que se você dobrar a voltagem, a energia guardada quadriplica, porque ela vai estar elevada ao quadrado. A terceira fórmula vai ser como os capacitores se comportam quando eles estão em série, ou seja, um ligado depois do outro, como uma fila. Nessa parte, a capacitância total diminui e é como se os capacitores estivessem dividindo espaço para guardar a carga. A fórmula desses capacitores em série será de 1 sobre C vezes E vezes Q, que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E a capacidade total é sempre menor do que qualquer um dos capacitores sozinhos. A quarta e última fórmula vai ser dos capacitores em paralelo, que os capacitores estão lado a lado, pegando a mesma voltagem. A capacitância total desses capacitores em paralelo aumenta, então é simplesmente somar os valores, que vai ser C vezes E vezes Q, que é igual a C1 mais C2, né, que vai ser o total no caso. E é como se juntasse várias caixas e formasse uma caixa muito maior para armazenar a carga. Oi, eu me chamo Gabriela e agora eu vou falar sobre o funcionamento prático. Na prática, um capacitor carrega quando ligado a uma fonte de tensão. Uma placa fica carregada positivamente e a outra negativamente, até que a tensão interna se iguale à fonte e o fluxo de carga pare. Depois disso, o capacitor mantém essa carga armazenada. Quando o circuito exige energia, o capacitor pode descarregar rapidamente, fornecendo corretamente ao circuito. Isso torna útil em várias situações. Por exemplo, um capacitor que leva um tempo para carregar, mas descarrega muito rápido, podendo fornecer picos de corrente em um intervalo curto. Por isso, são usados em eletrônicos que precisam de rajadas de energia, por exemplo, os relógios, para temporizar sinais, os flashes de câmera, onde carregam e liberam energia para o flash, e amplificadores de som de alta potência, fornecendo picos de correntes a alto-falantes. Também são comuns em fontes de alimentação para filtrar ruídos e manter a tensão
estável quando há variações na demanda corrente. Uma analogia didática ajuda a entender o capacitor. Imagine um tanque de água dividido ao meio por uma membrana de borracha. Cada extremidade há um cano que entra e sai do tanque. Quando bombeamos água por um cano, a mesma quantidade sai pelo outro, mas não atravessa a membrana. Ela estica e guarda energia como um elástico. Nesse exemplo, a água representa a carga elétrica e a membrana é o dielétrico do capacitor. À medida que mais carga entra, sem poder passar para o outro lado, a tensão vai aumentando, até que o sistema chegue ao limite e pare de armazenar mais. Assim como o tanque elástico armazena energia quando esticado, o capacitor armazena energia no seu campo elétrico. Esse exemplo mostra por que o capacitor só aceita carga até uma certa tensão e depois bloqueia o fluxo, como se a membrana ficasse esticada demais.